Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papuzine. Hoje vai ser no esquema resenhas, jogo rápido, assim, comentários rápidos sobre cada um dos quadrinhos, porque eu vou comentar com vocês sobre 5 quadrinhos independentes, na verdade uma revista e 4 quadrinhos independentes, são esses aqui, tá dando pra ver aí? Então é isso aí, eu vou comentar sobre todas essas obras aqui, num vídeo numa pegada aí um pouco mais rápida, comentários rápidos sobre cada um. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Vamos começar com esse aqui, Novembro, do Bruno Bispo e do Vitor Fronte. Cara, quadrinhos que conseguem assim, me surpreender durante a leitura pelo menos mais de uma vez. Duas vezes, quadrinhos que conseguem me surpreender 2 vezes durante a leitura, eu acho que merecem um lugar especial assim na coleção. E isso aconteceu com esse quadrinho aqui, Novembro, material independente, bem bonito. Vamos comentar um pouquinho sobre. Então, a história começa com 2 conhecidos se reencontrando em um parque. Aparentemente eles fazem isso de tempos em tempos, eles se encontram lá para conversar, para botar o papo em dia. E aos poucos a gente vai descobrindo o que é que aconteceu na vida de cada um deles no passado e o que rolou para que as suas vidas se cruzassem. Galera, que quadrinho foda. Eu tava esperando uma boa leitura e tal, mas não tanto quanto foi. É um quadrinho que o roteiro vai te dando porrada atrás de porrada o tempo todo. Tem realmente umas surpresas aqui, coisas que eu não tava esperando. E o desenho do Vitor Fronte é demais, cara. Combina muito bem assim com o tom da história. É uma história sombria, acho que isso aí dá pra comentar com vocês, sem entregar muito spoiler. É uma história sombria e, cara, o desenho é realmente é algo a mais assim na história. Combina muito bem com o estilo, a pegada do roteiro e tudo mais. E uma coisa interessante é que, tirando a primeira página de história e a última página, a história, o quadrinho é todo contado em páginas duplas. Então é uma experiência diferente aí de leitura, algo que eu não me lembro um outro quadrinho que eu tenha lido que seja dessa forma. Com certeza tem vários, mas eu não me lembro assim que eu tenha lido. Então eu achei algo interessante e, cara, eu curti muito isso aqui, Novembro, do Bruno Bispo e do Vitor Fronte. Agora bora falar de Relógio, esse quadrinho aqui do Henrique Silva. Esse aqui é o primeiro quadrinho do Henrique Silva. E, cara, a história é muito emocionante. Isso aqui conta a história de um idoso chamado Demétrio. Ele tá passando por uma situação financeira complicada, ele tá perdendo vários bens materiais. A gente vê, por exemplo, agentes da hipoteca indo recolher várias coisas da sua casa. Enfim, ele tá numa situação complicada. Mas um desses itens, um desses bens materiais tem uma importância muito grande na sua vida. E é justamente o relógio. Então na história a gente vai descobrir por que esse relógio é tão importante, por que ele não quer de maneira nenhuma se desfazer desse objeto. Tentando dar uma resumida, é basicamente um quadrinho que fala sobre como o amor sobrevive ao tempo. Então é isso, é uma história muito bonita. Fiquem de olho aí no Henrique Silva, porque certeza que ele vai lançar muitas coisas legais aí no futuro. Agora bora falar de Onírica, do Fábio Q. Então, eu tenho que confessar pra vocês que às vezes eu tenho um pé atrás assim com histórias em quadrinhos que tem uma história, uma narrativa, né, muito subjetiva. Eu tive um pouquinho disso com Onírica, mas eu confesso pra vocês que depois de, enfim, fazer uma leitura com uma maior atenção, dá pra sacar o que a história tá passando, pelo menos na minha percepção, né, que inclusive é algo que o Fábio que comentou comigo, que essa história provavelmente, talvez, tenha várias interpretações dependendo do leitor. Mas também não é aquela coisa totalmente viajada que não dá pra entender nada não. Tem uma história que dá pra você acompanhar, dá pra você entender. Cara, mas essa obra aqui é muito interessante porque o Fábio Q, ele é artista plástico, né? Então ele fez o seguinte, ele foi pintando todas as páginas e depois ele foi colocando o texto. Então ele foi meio que fazendo e depois resolveu montar uma história. Ele disse que ele até refez várias vezes e tal. Então é essa pegada de Onírica. Com certeza isso daqui traz uma leitura diferenciada. E na minha opinião, na minha interpretação, ele usa uma casa para meio que falar sobre, metaforicamente, né? Para falar sobre os nossos conflitos internos. Então vale a pena você correr atrás de Onírica, do Fábio Q. Agora bora falar do número 16 da revista Café Espacial. Eu já comentei aqui sobre a Café Espacial bem no comecinho do canal, né? A Café Espacial é uma revista aí que é comandada pelo Sérgio Chaves e completou recentemente 10 anos de vida, cara. Material aí independente, que, porra, é muito bacana mesmo. Além de quadrinhos, traz poesia, fotografia, muita coisa, cara. Textos de vários estilos.
é realmente muito legal. Nessa edição aqui 16 tem tudo disso, né, que eu já falei, fotografia e tal, quadrinhos, mas eu vou falar de quadrinhos e escolhi duas histórias que estão aqui dentro, as duas que eu mais curti na verdade. A primeira história é da Débora Santos e eu tava com um pouquinho de dúvida de entender, consegui explicar para vocês sobre o que é essa história, então eu pedi ajuda da minha namorada, mandei as fotos para ela dar uma lida e, enfim, ver o que ela achava, e eu vou justamente ler a interpretação dela, porque eu achei perfeita, cara. Eu mandei um zap, né? Mandei um zap para ela enfim, com as fotos da história e perguntei o que ela tinha achado, e ela falou o seguinte: correr é importante, trabalhar é importante, mas não é para sempre. Você precisa parar de vez em quando, ter um break, respirar, fazer as coisas que gosta, correr, tomar um café, mas depois precisa voltar ao fundo do poço. É necessário porque você precisa sobreviver, precisa de dinheiro e é bem real na verdade. Enfim, é isso, cara. Eu achei a interpretação perfeita, ela botou em palavras o que eu achei também do quadrinho. Eu tava com um pouquinho de dúvida na verdade, então conversando com ela a gente chegou aí nesse acordo e as palavras dela achei perfeitas para falar sobre essa história. E a outra história é do João B. Godoy, que eu já comentei sobre um quadrinho dele aqui, tá aqui o card para você assistir. E, cara, essa história fala sobre como o tempo às vezes leva coisas legais, coisas bacanas na nossa vida. Como, por exemplo, uma amizade que você tinha com uma pessoa um tempo atrás e que agora você não tem mais essa amizade, ou não é mais tão próximo da pessoa, e não é culpa de ninguém, tá ligado? É simplesmente o tempo que passa e vai levando tudo isso. E é uma história que eu achei muito legal também, que fala mais ou menos sobre isso. Para encerrar esse vídeo, que já deve estar longo, vamos falar sobre Insubstituível, do Mavian e do Bartolo. Não sei se é Mavian, bora lá, vou falar Mavian. Do Mavian e do Bartolo. Isso aqui, pela capa, já dá pra você perceber, né? É uma história de terror. Galera, eu curti muito isso aqui. É uma historinha curta também, um quadrinho que você lê assim em 5 minutos talvez. Então, a história começa com um profissional da área, alguém que trabalha com isso há muito tempo, dissecando um cadáver. E um cadáver de uma mulher. E ele tá lá fazendo o trabalho dele e tal, e ele acha uma coisa muito estranha dentro do corpo dela. E a partir daí a bizarrice começa no quadrinho. É uma história, porra, muito bacana, roteiro bem legal também. Só que pra mim o grande destaque aqui da obra é a arte e as cores do Bartolo, cara. Inclusive ele foi indicado ao HQ Mix na categoria colorista. E, cara, realmente o desenho, as cores ali dão um tom de angústia na história. Uma angústia que o personagem principal passa. E, putz, você sente tudo isso aí pela arte. E, cara, eu achei muito foda mesmo. Tá aí o material que, se eu fosse você, correria atrás, insubstituível. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Se tu não é inscrito, compartilha esse vídeo aqui com teu amigo, com tua amiga que gosta de quadrinhos. Não esquece também de seguir o Instagram do canal. Tá tudo aqui embaixo, Instagram, Facebook. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.